Já deu por si a lutar para abrir um frasco de compota que antes abria sem pensar 2 vezes? Ou talvez tenha notado que subir as escadas do prédio já não é tão fácil e que os sacos das compras parecem pesar o dobro. Esta perda de força, essa sensação de que o nosso corpo já não nos obedece como antes, tem um nome: sarcopenia. É uma palavra complicada para uma realidade dolorosa que afeta milhões de pessoas depois dos 60 anos. Muitos pensam que a solução está naqueles batidos de proteína caros que os jovens bebem no ginásio, o chamado whey protein. Mas e se eu lhe dissesse que a resposta para reconstruir os seus músculos e recuperar a sua vitalidade pode estar escondida no seu frigorífico, num alimento simples, delicioso e muito nosso? Um alimento que tem sido parte da nossa cultura há gerações, mas que talvez nunca tenha associado à força muscular. Neste vídeo, vamos desvendar este segredo e explorar outros hábitos simples e alimentos poderosos que o vão ajudar a combater a sarcopenia e a sentir-se mais forte, ágil e independente. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente faz todos os dias, mas da forma errada, e corrigi-la pode mudar tudo. Vamos então falar deste alimento misterioso que promete ser um aliado poderoso na nossa luta contra a perda de músculo. Muitas vezes, quando pensamos em proteína, a nossa mente vai para um bife grelhado, um peito de frango, ou, como mencionei, para os batidos de proteína. Mas o que quero partilhar consigo é muito mais simples, mais acessível e, na minha opinião, muito mais versátil e delicioso. Estou a falar do nosso modesto, mas incrível, requeijão ou do queijo fresco. Sim, leu bem. Aquele queijo branco e suave que tantas vezes comemos ao pequeno almoço com uma tosta ou com um pouco de doce. É um verdadeiro tesouro nutricional escondido à vista de todos. A grande vantagem do requeijão, especialmente quando comparado com o whey protein, é o tipo de proteína que contém. A maior parte da proteína do requeijão é a caseína. Pense na caseína como uma proteína de libertação lenta. Enquanto o whey é absorvido muito rapidamente pelo corpo, a caseína é digerida devagarinho, libertando aminoácidos para os seus músculos durante várias horas. Isto é absolutamente crucial, especialmente para nós que já passamos dos 60. Por quê? Porque durante a noite, quando dormimos, o nosso corpo entra num estado de jejum. Se não tivermos uma fonte de proteína de longa duração, o corpo pode começar a ir buscar energia aos próprios músculos, acelerando a sarcopenia. Comer um pouco de requeijão antes de dormir, por exemplo, como sobremesa com umas nozes ou canela, é como dar aos seus músculos um lanche que os vai alimentar durante toda a noite, protegendo-os e ajudando na sua reparação. É uma estratégia simples e incrivelmente eficaz. Além disso, sejamos honestos, quem é que depois dos 60 tem paciência para o inchaço e o desconforto digestivo que muitos pós de proteína causam? O requeijão e o queijo fresco são leves, fáceis de digerir e fazem parte da nossa alimentação desde sempre. Não precisamos de mudar os nossos hábitos de forma radical. Basta integrá-los de forma mais inteligente no nosso dia a dia. Pense nisto. Um simples pote de requeijão pode ter entre 20 a 25 gramas de proteína de alta qualidade. É o equivalente a um bife pequeno. Pode barrá-lo numa tosta de pão integral de manhã, adicionando umas sementes por cima para mais fibra e nutrientes. Pode misturá-lo com fruta para um lanche a meio da tarde, que o vai deixar saciado e cheio de energia. Pode até usá-lo para fazer molhos mais saudáveis e cremosos para o seu peixe ou frango, ou adicioná-lo a uma sopa para enriquecer. A versatilidade é imensa. Lembro-me da minha avó, que sem saber nada sobre sarcopenia ou caseína, comia sempre uma fatia de queijo fresco com uma tira de marmelada
antes de se deitar. Dizia ela que a ajudava a dormir de estômago aconchegado. Mal sabia ela que estava, intuitivamente, a proteger a sua massa muscular e a garantir que acordava mais forte no dia seguinte. E não nos podemos esquecer do cálcio. O requeijão e o queijo fresco são riquíssimos em cálcio, o que é fundamental para a saúde dos nossos ossos, combatendo a osteoporose, que muitas vezes anda de mãos dadas com a sarcopenia. Portanto, estamos a cuidar dos músculos e dos ossos com um único alimento. É um 2 em 1 fantástico. A minha sugestão é que comece devagar. Tente incluir uma porção de requeijão ou queijo fresco no seu dia. Talvez ao pequeno almoço, substituindo a manteiga. Ou como um lanche à meio da tarde, quando a fome aperta. Vai notar que se sente mais saciado, com mais energia, e a longo prazo, o seu corpo vai agradecer. É uma mudança pequena, barata e deliciosa que pode ter um impacto gigante na sua força e na sua qualidade de vida. Agora que já desvendamos o segredo do requeijão, é importante perceber que ele não trabalha sozinho. Para construir e manter a nossa força, precisamos de um conjunto de aliados. E um desses aliados, muitas vezes esquecido, é outro clássico dos petiscos portugueses, o tremoço. Sim, aqueles grãos amarelos que comemos numa esplanada com uma bebida fresca. Os tremoços são uma bomba de proteína vegetal e fibra. Uma pequena taça de tremoços pode fornecer uma quantidade de proteína surpreendente, quase tanto como um ovo. A vantagem é que são fáceis de comer, não precisam de preparação e são muito baratos. Tê-los em casa, no frigorífico, é uma forma excelente de ter sempre à mão um snack saudável que alimenta os músculos. Em vez de ir buscar uma bolacha ou um pedaço de pão quando a fome aperta entre as refeições, coma um punhado de tremoços. A fibra vai ajudá-lo a sentir-se cheio e a regular o intestino, e a proteína vai diretamente para os seus músculos. É um hábito simples que substitui um lanche menos saudável por uma opção que trabalha ativamente a seu favor. E seguindo na linha dos alimentos simples e poderosos, não podemos ignorar o tesouro que vem do nosso mar. Falo do peixe humilde, como a sardinha e a cavala. Muitas vezes focamo-nos nos peixes mais caros, como o salmão ou o robalo. Mas as sardinhas em lata, por exemplo, são uma das fontes mais completas de nutrientes que podemos encontrar. São ricas em proteína de alta qualidade para os músculos, cálcio das espinhas fininhas para os ossos e, talvez, o mais importante, ômega 3. O ômega 3 é um anti-inflamatório natural poderoso. Com a idade, o nosso corpo tende a ter mais inflamação crônica de baixo grau, e essa inflamação acelera a perda muscular. Ao comer sardinha ou cavala 2 a 3 vezes por semana, não só está a dar proteína aos seus músculos, mas também está a combater a inflamação que os destrói. Uma simples lata de sardinhas em pão integral é um almoço rápido, barato e incrivelmente nutritivo. Ou uma salada com cavala desfiada. São refeições que os nossos avós comiam e que a ciência moderna veio provar que estavam certíssimos. Contudo, não basta apenas comer os alimentos certos. A hora a que os comemos também faz uma diferença enorme. Um dos maiores erros que as pessoas mais velhas cometem é concentrar quase toda a sua proteína numa única refeição, geralmente o jantar. Comem uma sopa leve ao almoço, um lanche fraco à tarde e depois um grande bife ou posta de peixe ao jantar. O problema é que o nosso corpo só consegue absorver e utilizar uma certa quantidade de proteína de cada vez. O excesso não é guardado para mais tarde. O ideal é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia. Começar o dia com um pequeno almoço rico em proteína é fundamental. Pode ser o tal requeijão na tosta, ou um ovo cozido, ou iogurte grego. Isto acorda
o processo de construção muscular e para a quebra que ocorreu durante a noite. Depois, garantir uma boa fonte de proteína ao almoço, um lanche proteico a meio da tarde. Aqui entram os tremoços e outra porção ao jantar. Desta forma, os seus músculos recebem um fluxo constante de tijolos para se reconstruírem e manterem-se fortes ao longo de todo o dia. E agora, chegamos à peça final deste puzzle. Aquela que liga tudo e que talvez seja a mais importante de todas. Podemos comer todo o requeijão, os tremoços e as sardinhas do mundo. Mas se não dermos aos nossos músculos uma razão para existirem, eles não vão crescer. Os músculos são como trabalhadores. Se não lhes dermos trabalho, eles vão se embora. Este trabalho é o movimento, mais especificamente, o exercício de resistência. E, por favor, não se assuste com esta palavra. Não estou a falar de ir para um ginásio levantar pesos pesados. Estou a falar de coisas simples que pode fazer em casa, integradas no seu dia a dia. A comida fornece os tijolos, mas o exercício é o mestre de obras que diz aos tijolos onde devem ir. Um dos exercícios mais eficazes e que todos podemos fazer é levantar e sentar de uma cadeira. Sim, é isso mesmo. Coloque uma cadeira firme e, sem usar as mãos para se apoiar, levante-se e sente-se lentamente. Tente fazer isto 10 vezes seguidas. No início pode custar, mas este movimento trabalha os maiores músculos do nosso corpo, os das pernas e dos glúteos, que são cruciais para o nosso equilíbrio e para a nossa capacidade de andar. Fazer isto 1 ou 2 vezes por dia, talvez enquanto vê o telejornal, já é um estímulo incrível. Outra coisa muito simples. Quando for às compras, divida o peso igualmente pelos 2 braços e caminhe com a postura direita. Sinta os seus braços e costas a trabalhar. Isso é exercício de resistência. Subir escadas em vez de usar o elevador, mesmo que seja só um andar, é fantástico. A jardinagem, carregar os vasos, cavar a terra, tudo isso conta. O objetivo é criar uma pequena tensão nos músculos, um pequeno desafio. É essa tensão que envia um sinal ao corpo a dizer: preciso de ser mais forte aqui. E então, quando come aquela proteína do requeijão ou do peixe, o corpo sabe exatamente para onde a enviar para reparar e fortalecer aquele músculo que foi desafiado. A combinação da nutrição inteligente com estes pequenos gestos de força diários é a verdadeira fórmula mágica. Lembre-se, o nosso corpo é extremamente eficiente. Se não usarmos a nossa força, ele assume que não precisamos dela e desfaz-se dela para poupar energia. Temos de lhe mostrar todos os dias que essa força nos é preciosa, que precisamos dela para brincar com os netos, para carregar as nossas próprias compras, para sermos independentes e donos da nossa vida. Cada vez que se levanta da cadeira sem ajuda, está a dizer ao seu corpo: eu ainda preciso de ti. Mantém-te forte. E ele vai ouvir. Ao juntarmos estas peças todas, o poder do requeijão, a ajuda dos tremoços e da sardinha, a importância de distribuir a proteína ao longo do dia e o estímulo do movimento consciente, criamos um ciclo virtuoso. A comida alimenta o músculo, o exercício ativa-o, e o músculo mais forte dá-nos mais energia e capacidade para nos movermos mais e vivermos melhor. Não se trata de uma transformação da noite para o dia, mas sim de pequenas sementes que plantamos todos os dias e que, com o tempo, darão frutos de força, vitalidade e independência. Comece hoje. Escolha uma destas dicas. Talvez seja trocar a manteiga por requeijão amanhã de manhã, ou fazer 5 repetições de se levantar da cadeira. Pequenos passos consistentes são o caminho para uma grande mudança. Lembre-se, recuperar a sua força está ao seu alcance, e a jornada pode ser tão simples e saborosa como uma tosta de requeijão.
Conte-me nos comentários qual destes hábitos lhe parece mais fácil de começar. Adoraria saber a sua opinião e as suas experiências. Se achou este vídeo útil, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas possam vê-lo. E subscreva o canal para não perder mais dicas para vivermos a nossa melhor vida, em qualquer idade. Até a próxima e cuidem-se com saúde e alegria.